Vamos direto para mostrar quem é o Mauro Cid. A Michele, que não foi alvo, né, dessa operação, falou nas redes sociais, a gente vai se ater a quem foi preso e a quem foi alvo de batida. Bolsonaro e a sombra dele. Joga aqui para mim, a gente vai te explicar quem é esse pessoal, quem é este homem, Mauro Cid, o sombra de Bolsonaro. Onde o Bolsonaro está, ele está atrás. Essa é a função dele. Vamos entender exatamente como era essa relação. Como era essa relação. Primeiro, né? Eu consigo ficar aqui, Edu? É possível? Obrigada. Vínculo de confiança, né? O Bolsonaro usava o telefone do Cid quando ele não queria falar no próprio telefone. Esse era o grau de confiança. E o Cid emprestava. Ele disse que usava um celular funcional que ele devolveu. Ele disse isso num depoimento sobre um outro caso, o caso das joias, que ele devolveu e não tem mais esse celular. Mas está aqui. O Bolsonaro, o vínculo entre eles era tanto que o Bolsonaro chegava a usar o telefone do Cid. Qual é o problema, a ficha do Cid? Gente, o Cid tem conversas flagradas. A primeira vez que ele vai ali fazer, dar explicações à Polícia Federal, é porque ele foi flagrado batendo papo sobre um eventual golpe com o Alan dos Santos. Aquele blogueiro bolsonarista de primeira linha que está foragido porque tem mandado de prisão contra ele aqui no Brasil. Ele está foragido nos Estados Unidos. Essa é a situação. E aí o Cid é chamado pela PF para falar, e aí, cara, você é ajudante de ordem do presidente militar falando em golpe? E aí ele, não imagina, eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso, não falei nada sobre golpe, não, com Alan dos Santos. Eu nem lembrava que tivesse essa conversa. Sinceramente, não é importante. A partir daí, as orelhas das autoridades já ficam todas de pé. Ainda se abre uma investigação sobre o Bolsonaro, porque ele vai numa live, naquela bendita live que fazia toda quinta-feira. Muitas dessas lives hoje geram problemas jurídicos para o ex-presidente. O Bolsonaro vai na live e lá solta a história de que a vacina contra a Covid-19 poderia ter efeito vinculado, não sei o que, HIV. Eu não vou nem explicar porque é falso. A investigação vai no documento que o Cid cita. Porque o que acontece? Fica claro que quem montou para o Bolsonaro essa, digamos, apresentação foi ele. Foi o Coronel Cid, Tenente Coronel Cid. Então, a PF vai lá olhar os documentos que ele cita e os documentos dizem o estrito oposto. Por conta disso, a PF pediu o indiciamento dele por crime, porque entendeu que ele dolosamente, ou seja, com a intenção, dolosamente agiu para desinformar e espalhar essa desinformação na live de Jair Messias Bolsonaro. Não acabou. O Cid, gente, ajuda a montar uma outra fala que hoje pode deixar o Bolsonaro inelegível, que é a embaixadores. Ele montou o roteiro daquela pataquada. Por que pataquada, Daniela? Porque o presidente da República apresentar o país e as instituições do país que ele preside como uma república das bananas para o mundo não tinha como dar certo. E pior, repisando informação falsa, muitas delas levadas a Bolsonaro por ele. Não é só. Você quer saber o que mais o Cid tem de vínculo público, notório e policial com o Bolsonaro? Vamos para a próxima tela. Quem é que manda o cara, o militar, né? Salvo engano, acho que ele era da Marinha, né? Para ir lá no aeroporto de Guarulhos bater assim, então é urgente, um governo está acabando, o outro está chegando e eu não posso deixar nada para trás, eu preciso desse treco que está aí. O que era o treco? Um conjunto de joias, colar de brilhantes, anel de brilhante, brincos de brilhantes, relógio todo cravejado em brilhantes, avaliado em 16 milhões de reais. Ele quem deu as ordens, ele quem foi para cima, ele quem tentou ajudar e ele ia ter que depor de novo, mas foi preso. Já depois uma vez, ia ser chamado de novo, foi preso no meio do caminho por conta de um outro caso. O Cid é o pivô da queda do comandante do Exército, já no governo Lula. E você fala, ué, Daniela, como assim?
Depois da derrota do Bolsonaro, o Bolsonaro tenta resolver a vida do Cid, deixar tudo ali bonitinho para ele. E fica acertado com o então comandante do Exército que o Cid ia assumir o comando de um batalhão em Goiânia. Batalhão esse que, como eu disse, fica ali nas proximidades de Brasília e pode ser facilmente acessado quando a capital é alvo de algum tipo de emergência, tá? Então, quando o Lula chega e olha isso, ele fala, cara, não tem condições. O cidadão, ele é suspeito de uma série de crimes, está sendo ouvido na justiça. Vou botar ele para chefiar batalhão? O Múcio liga para o comandante do Exército e fala, olha, não tem condição. E aí o comandante do Exército diz, isso está feito e não será alterado. Então, caiu ele, o comandante do Exército, e, coincidentemente, quer dizer, consequentemente, caiu também a indicação do Cid. Agora, ele é o suspeito de adulteração de cartão de vacinas, embora no caso da ação para si, para a família, para a mulher, tenha prova por escrito de que sim, ele cometeu algum tipo de fraude.